Salve, salve, Comunitalks! Como vocês estão? Boa noite a todos. Pessoal que está chegando aí, se puder ir compartilhando, para todo mundo vir aqui no Space falar um pouquinho para a gente sobre toda essa bagunça que rolou nos últimos dias, que a gente sabe que foi uma bagunça, é notícia de um lado, é fake do outro, é apaga tweet do outro, e Bitcoin sobe, Bitcoin desce. Então, mas quem está em cripto sabe que isso é uma bagunça mesmo. Antes de tudo, eu gostaria de me apresentar. Para quem não me conhece, me chamo Ranjo, sou a host aqui da Community Org e do Communitalks, que é o nosso space. A gente faz esse space toda quinta-feira para a gente falar dos principais assuntos que estão rolando em comunidades, estão rolando no mercado cripto, Web3. Então, a gente sempre, toda semana, quinta-feira, a gente vem aqui às 8 horas trazendo um convidado novo. E a Community Org é uma empresa de gestão de comunidades, então a gente gere comunidades de projeto, trazendo uma conexão maior entre o público, a marca, o público, o projeto, o público e o jogo. Então a gente cria esse senso de pertencimento, junta a galera, faz dinâmicas bem legais. Então é isso que a gente faz e é isso que a gente busca cada dia mais melhorar. Mas também a gente sempre tenta deixar a nossa comunidade e as pessoas que nos ouvem informados. Dito isso, apresentando um pouco sobre mim e sobre a Community Org, eu vou passar agora para a nossa convidada, que é a Rafa. Opa, Rafa, boa noite, como você está? Tudo bem, pessoal? Boa noite. É um prazer estar aqui. O Vini também, que está como aqui co-host meu, também que trabalha na Community Org. E aí, Vini, tá de boa? Fala, Ranjo, tudo certo? Boa noite, galera. Boa noite, Rafa. Galera, quem puder ir compartilhando space para trazer mais pessoas aqui, é normal no comecinho vir pouca gente mesmo, mas depois o pessoal vai chegando, então a gente já vai iniciar para iniciar os tópicos aqui sobre o Bitcoin, né? E aí eu já passo a bola para tu, Rafa. O que você achou de tudo que está acontecendo nos últimos dias? Olha, vou te falar que depois de um tempo em cripto, né? Esse ano fazem 8 anos que eu tô no mercado. Você meio que não se surpreende mais, assim. É quase como se você esperasse a surpresa. Ela sempre vem, mas é uma situação de tipo, cara, mais um dia em cripto, né? Então, eu acho que foi bem maluco, assim. to- Como tudo funcionou, né? A própria questão do ETF, assim, o primeiro ETF já tinha sido pedido há praticamente 10 anos, né? Então são 10 anos dessa história enrolando. Lá em 2017, a galera tava super animada pela questão do ETF. A gente teve alguns lançamentos institucionais que o pessoal achava que ia super bombar, né? Então, assim, é quase como um gargalo, assim, que tava há 10 anos ali enroscada, né? Mas foi, assim, um pouco ridículo, eu acho, as questões envolvendo a SEC especificamente, né? Pensei muito sobre a questão do hack, pensei muito se foi uma coisa interna ou se foi uma coisa externa, né? E aí, depois, quando saiu a documentação, e aí foi muito estranho, né? Que beleza, saiu aquele negócio, o Gary Gensler foi lá e falou que era mentira. E aí no dia seguinte aprovaram. No dia que aprovam, lançam os documentos estão sai fora do ar, né? Então é uma bagunça assim, né? E acho que dá um pouco de eu acho que dá uma perspectiva sobre a realidade também interessante, né? Que às vezes a gente vai lançar coisas também e dá problema e a gente pensa, meu Deus, fiz tudo errado. E na verdade todo mundo é um pouco enrolado e faz as coisas meio estranhas, assim, né? Então acho que eu tenho um pouco dessa perspectiva de que é mais um dia em cripto, né? E o preço na hora do ETF, em todos os dias de fake news, o preço subiu, no dia de verdade não aconteceu nada, mas com a abertura da negociação foi super bom, né? Acho que foram 4 bi movimentados, o que deu uma super volatilidade para o mercado, que é ótimo, principalmente para quem é mais interessado em trade, né? O preço super foi lá para as 49, depois caiu, assim, então acho que foi, no final das contas, foi bom, assim, mostrou um ímpeto de negociação para o mercado. Então eu acho que foi tudo muito maluco, mas cripto é muito maluco, e no final das contas, pelo menos teve os 4 bilhões aí entrando e movimentando, então acho que foi bom. Acredito que essa movimentação meio maluca, como você disse mesmo, já é de praxe aqui em cripto, então a maioria das pessoas deve estar acostumada. Mas eu admito que eu fiquei um pouco em choque depois que a SEC
a SEC apagou aquele tweet, foi. Eu fiquei, uai, Ficou? do nada. Fiquei um pouquinho em choque, viu? Admito, sou nova ainda em cripto, então fiquei um pouquinho em choque, mas pelo que aconteceu em 2023, todo mundo sabe que, querendo ou não, tem uma mexidinha ali, o pessoal mexe ali, e a gente sabe que isso aí provavelmente é para controlar preço. Mas a ETF foi aprovada agora e deu todo um rebuliço. O Bitcoin ele desceu um pouco também, né? Mas como você disse, entrou bastante dinheiro. Mas você acha que o Bitcoin ele vai subir mais quando vir um pronunciamento mais robusto, por exemplo, a SEC realmente fazendo esse pronunciamento nas suas redes sociais? Ou você acha que desse jeito já vai subir e tudo mais? O pronunciamento já é oficial, mesmo não tendo sido pelas redes sociais, eles foram divulgados, né? A documentação toda está hospedada no site da SEC, né? Então já é um pronunciamento oficial e a negociação começou, né? Se a SEC não tivesse aprovado, a gente não teria tido a negociação que teve dos ETFs aprovados, né? Então ela foi oficialmente já feita, mas acho que demora um tempo também, né? Porque o que acontece? A gente tem algumas informações relacionadas a BlackRock já ter tido comprado, por exemplo, o Bitcoin, mas agora é o momento em que as próprias gestoras vão vão conseguir descobrir qual é a demanda dos clientes delas, né? Elas sabiam que existia demanda, várias vezes o próprio Larry, que é o CEO da BlackRock, disse que os próprios clientes deles queriam, mas agora é o momento em que os clientes vão aportar de fato, né? E aí, o que aconteceu de interessante essa semana foi que as empresas dos ETFs, elas começaram uma espécie de guerra pelas FIIs, né? Para ter as melhores ofertas. E nesse momento, elas disseram, tá, a gente vai ficar com 0 FII até o fundo atingir 1 bi ou durante 6 meses. Ah, a gente vai ficar com 0,1 de FII até o fundo atingir 5 bi, né? Então, assim, só em relação a esse documento que fala das FIIs em relação a 6 a 12 meses, existiriam ali 12 bilhões entrando no mercado, né? Então, eu acho que a gente vai ver nos próximos até 12 meses ali, né? Essa demanda concretizada em relação aos institucionais. E aí a gente tem vários outros fatores que são interessantes, né? São 3, basicamente, os fatores que a galera cripto estava mais empolgada. Especificamente a questão do TEF, que a gente teve aprovado, então tem o processo dessa demanda sendo concretizada, o halving, né, para abril, que historicamente marca uma subida de preço. E acho que é interessante para quem é iniciante, né, que nos últimos 2 halvings, por mais que o halving marque a subida de preço, bem próximo do halving, Bitcoin despenca, assim, né? Então, eu acho que a gente, enfim, vai ter essa questão do halving. E o terceiro fator que o mercado está animado, e eu acho que pode ser um outro fator que pode até fazer com que o Bitcoin caia um pouquinho antes do halving, né, que seria mais ou menos fevereiro e março, é a questão do corte na taxa de juros dos Estados Unidos, né? O que acontece? Quando o mercado, os governos diminuem a taxa de juros, fica mais interessante para o mercado de risco, né? Que são as ações, Bitcoin, etc. Né? Então, os Estados Unidos não está conseguindo cortar a taxa de juros por conta da inflação, mas ele precisa cortar para não entrar em recessão, então tá todo mundo esperando que isso aconteça nos próximos meses. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem o vencimento que vai acontecer em março, se eu não me engano, que é em relação ao fundo que os Estados Unidos criou para resgatar os bancos que começaram a quebrar no passado, né? E quando se ele retirar, e tem um incentivo para retirar porque ele está devendo pra caramba, né? A dívida dos Estados Unidos está muito alta, isso também tende a afetar o mercado no curto prazo. Então, os Estados Unidos está com uma dificuldade para cair os juros, todo o mercado está esperando que caia, se cair é um incentivo para Bitcoin. Se não cair, e dependendo do que acontecer nesses próximos meses, pode ter uma queda de curto prazo, né? Então, assim, são todos aspectos fundamentalistas e macroeconômicos que fazem com que, no longo prazo, no médio prazo, na verdade, né? Que a gente tá falando de 1 ano, 1 ano e meio, o Bitcoin suba, mas a gente tem algumas coisinhas para passar no curto prazo, considerando aí uns 3 meses, né? Que vai ser importante a gente ver como que a economia dos Estados Unidos vai reagir. E claro, como o Bitcoin vai reagir a isso, né? Porque a tese sempre foi de que ele era um ativo descorrelacionado, mas
com a pandemia e com as questões de injeção de liquidez, ele ficou um pouco mais correlacionado, então a galera tem um pouco de medo do como o Bitcoin pode reagir frente à política de taxação de juros dos Estados Unidos. Pô, bom demais, Rafa, bom demais. Rafa, até aproveitando, eu vi um post do Casta, do Casta Cripto, não sei se você conhece ele. Ele colocou um Conheço. ponto que, tipo, ó, calma, galera, não vamos criar tanta agitação assim, porque a imprensa da SEC, tipo, nem se manifestou ainda. Então, assim, depois que a imprensa da SEC se manifestar, talvez a gente dê mais importância para isso, talvez as pessoas dêem mais importância para isso. Você acha que isso realmente tem alguma relevância? Ou os trâmites internos, assim, da SEC é que realmente demoram para chegar nas pessoas e para trazer mais verdade e credibilidade nisso? Tipo, o que você acha? Que isso realmente traz algum fator relevante ou, tipo, nem dá para considerar tanto assim o fator da imprensa da SEC Uhum. ser algo assim? Eu acho que existe a questão do efeito manada, né? Que o que a gente vê no mercado cripto? O preço começa a subir, a galera começa a falar, mas só quando ele começa a subir muito e todo mundo começa a entrar que outras pessoas querem entrar, né? Então eu acho que existem os investidores que talvez já estavam convencidos, né? E só estavam esperando a aprovação para entrar, e a galera que vai entrar nesses próximos meses, mas não que seja uma questão de pronunciamento oficial, mas uma questão da galera começar a se tocar de que está acontecendo, né? E aí o pessoal que não está muito convencido começa a olhar e falar, ah, nossa, tal, esse aqui tá entrando, esse aqui tá entrando, esse outro tá entrando. E a galera que não tá nada convencida começa a olhar para a coisa, né? Então acho que existe um pouco desse processo de dar tempo para o efeito manada acontecer, né? Não é um efeito bom, porque, enfim, muita gente acaba entrando no momento de pico do preço, né? Mas é o efeito do mercado e é como a humanidade, a psicologia e as coisas funcionam, né? Então, acho que tem um pouco desse aspecto da galera começar a se tocar, né? Eu abri hoje uma caixinha, por exemplo, de perguntas, né? No Instagram, e muitas pessoas me perguntaram, cara, que porra é ETF, né? Então, assim, as pessoas também não sabem, vão começar a aprender agora também o que que é, por que que isso é importante, né? Então, acho que tem um pouco desse processo de convencimento, né? E há alguns meses atrás, eu conversei com o gestor da BLP. A BLP, ela ela é. Cara, eu fiquei na dúvida agora se o fundo chama BLP ou só BL. Talvez é só BL, tá? Fiquei na dúvida agora. Mas eles são o primeiro fundo regulado de cripto do Brasil, né? E o que esse cara me falou é que no fundo deles, que não é um fundo muito grande, mas tinha basicamente presidente de empresas, ex-presidentes do Banco Central e pessoas que têm uma atuação muito forte no mercado financeiro, assim, tipo, só high level, né? E o que ele me falou? Ele falou assim, cara, toda essa galera tem uma exposição a Bitcoin, mas é ridiculamente pequena. E à medida em que o ETF vai ser aprovado e que outros institucionais vão entrar, o que vai acontecer é que essa galera que está alocada numa posição muito baixa, começa a aumentar a exposição dela, né? Porque começa a ver outros fazendo, né? Esse efeito manada também acontece com baleias, digamos assim, né? Com esses investidores grandes do mercado financeiro tradicional. Então, acho que essa questão de pronunciamento, né? Eu não vejo como um processo burocrático, mas eu vejo como um processo psicológico e um processo em que quem não está convencido vai começar a se convencer a partir do momento que começa a ver os números, né? Então, o pessoal, nossa, vai ver hoje, assim, o pessoal que não acompanha o mercado cripto movimentou 4 bilhões. Esse valor é expressivo, né? Tipo, considerando a Bolsa Brasileira, isso é muito, 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 muito dinheiro. E aí começa a olhar, começa a se convencer, começa a aprender, até o momento de você olhar e colocar dinheiro, vai um tempinho ali, né? E aí convencer o vizinho, convencer o tio, o padrinho, o cachorro. Então, acho que é um pouco do tempo para o processo ser concretizado e não o processo de convencimento e alocação, não um processo burocrático envolvendo a SEC. Eu acredito que isso eu acredito que isso seja meio natural, né? O pessoal vê e começa a seguir. Vê que entrou muito dinheiro e falou, vamos lá, que tem muito dinheiro, tem muita chance, então vamos apostar nisso. E entrando nisso eu até queria falar um pouco contigo, que com todo esse burburinho, todo o hype que dá em cima depois que são anunciadas as ETFs e tudo mais. Eu até vi no seu perfil, você falou que o Geraldo Alckmin comentou, cara, eu não acreditei naquilo, mas... Muito bom, né? Pior que foi.
E aí, com essas pessoas chegando, o pessoal que já está antigo, como você, como outros influencers também, que já conhecem, são entusiastas da moeda, entusiastas do mercado cripto, do Bitcoin, como fica para desmistificar algumas coisas que são relacionadas ao Bitcoin, principalmente para o público que é mais away, então as pessoas que acham que Bitcoin é esquema de pirâmide, que acham que cripto em geral é esquema de pirâmide, acredito que todo mundo já teve um pai ou um tio que você falou que trabalho com cripto, mexo com cripto, esquema de pirâmide. Como você acredita que no seu trabalho, como na sua influência, né, como entusiasta disso, com a chegada dessas novas pessoas no mercado, como você acredita que está a desmistificação? As pessoas estão aceitando mais cripto agora do que antes? Como você acredita que está isso aí? Legal. Uma coisa assim, né? Eu acho. Tem um aspecto, né, que eu sempre penso. Eu acho que eu nunca convenci ninguém a investir em cripto. No sentido de que, assim, eu acho que as pessoas não são convencíveis, né? Ou elas estão interessadas, né? Ou abertas a ouvir, ou elas têm uma perspectiva de que é horrível pro planeta, né? Até teve uma matéria que saiu do Greenpeace dizendo agora o pessoal está autorizado institucionalmente a investir na destruição do planeta, né? Então, assim, tipo, não tem por que você tentar desmistificar isso com o Greenpeace, porque ele tem uma perspectiva ali, não tá aberto à discussão, né? Eu acho que com as pessoas é a mesma coisa. Tem gente que não tá aberta, que vai falar isso é Ponzi, isso é pirâmide. E eu falo assim, tem uma frase, na verdade, o próprio Satoshi Nakamoto disse, né? Se você não entendeu ainda, eu não tenho tempo para te convencer, né? Eu tenho tempo para ensinar quem quer aprender, mas eu não tenho tempo para convencer ninguém. Então, acho que, assim, existe uma coisa que são esses mal entendidos de pessoas que não querem entender e existe mal entendidos de quem quer entender, né? Eu me preocupo com um grupo que tá tentando entender e entende algumas coisas errado e assim, muito comum entender errado, tá? Eu lembro, tem uma cena, assim, no meu passado, quando eu tava começando a entender Bitcoin lá em 2016, assim, que eu lembro que eu tava com uns amigos na piscina, e aí eu ficava assim, cara, onde é que tá o Bitcoin? Tá num cofre? Tá no banco? Tá, onde é que tá, sabe? Eu não conseguia, assim, conceber não estar em nenhum lugar. Então, pra mim, eu demorei, assim, um tempinho pra entender isso, né? E tem várias dessas dificuldades de compreensão do protocolo, porque é uma coisa muito única, né? Então, acho que existe essas duas coisas, né? E aí, quem fala, nossa, é Ponzi, cara, foda-se pra mim, sabe? Então não investe, nem fala comigo, vai fazer essas coisas que eu faço as minhas. Agora, quem fala, nossa, mas ó, tem uma coisa que eu não tô entendendo, precisa de alguém entrar pra ter valor, e aí tá afim da discussão, aí é outra coisa, né? E aí o que eu acho que é mais difícil é fazer a galera entender alguns fundamentos básicos, né? Tipo, diferença entre exchange e wallet, o que é uma cold storage, o que é uma wallet que tem contato com a internet, o que é uma wallet que não tem contato com a internet, qual que é a diferença de mineração do Bitcoin para como o Ether faz as coisas, qual que é a diferença de um token para uma rede, né? E aí, às vezes, eu começo a interagir com o pessoal e as pessoas me falam coisas absurdas, do tipo, comprei Bitcoin pela rede Ether, e você fala, o que essa pessoa fez, sabe? E a pessoa tá ali, tá empolgada, tá querendo mexer nas coisas e só fala coisas absurdas que não fazem sentido, né? Então, acho que o meu trabalho como influencer é focar nessa galera que fala comprei Bitcoin pela rede Ether, né? E não a galera que fala isso é pirâmide. Quem fala é pirâmide, tu faz essas coisas que eu faço a minha e cada um é livre para fazer o que quiser. Agora, quem tá tendo essa dificuldade é o meu ponto, né? E eu atualmente adotei uma abordagem de tentar fazer a coisa assim engraçada, assim, né? Eu sempre tive uma abordagem muito técnica, né? Desde que eu entrei em cripto, eu sempre me interessei pelas coisas mais chatas, digamos, né? Protocolo de consenso, como é que funciona a mineração, como é a distribuição da descentralização da mineração, hash rate, umas coisas que ninguém quer saber, né? E aí, hoje em dia, eu tento abordar essas questões técnicas e difíceis de uma perspectiva um pouco cômica para ver se a galera se interessa, né? Então, o meu posicionamento frente a quem está entrando é tentar entender e tentar explicar coisas que são super importantes, e coisas super importantes no geral são alguns aspectos econômicos, cíclicos e aspectos relacionados à segurança digital de uma forma um pouquinho engraçada, para ver se o pessoal não tem medo, né, e se abre ali para aprender sobre essas coisas.
Isso é muito legal, porque é, eu já estudei um pouquinho sobre como cada pessoa reage a certos tipos de, de abordagens e sempre a cômica dá certo. Eu acho que principalmente aqui no Brasil o pessoal gosta de ouvir uma piada, então é muito bom o seu trabalho, inclusive eu adoro, eu dou risada. Eu já dei tanta risada com os seus posts que eu acho que eu mais aprendi do que dei risada. Os dois fica no pare a pare. E é muito legal a gente conversar sobre isso, porque o pessoal que está aqui às vezes tem uma pessoa que quer começar a investir e não conhece alguém para seguir, já segue você, já pega essas dicas que você está dando aqui, dicas muito pontuais, mas que podem fazer diferença para as pessoas, e principalmente porque é necessário. A gente vê que no mercado, mesmo o mercado evoluindo, a segurança evoluindo, alguns golpes, algumas coisas acontecem evoluindo junto também. Conforme a segurança evolui, os golpes também evoluem para ultrapassar ela. Então é ótimo dar essas dicas de segurança. É muito importante aqui para o pessoal ouvir isso aqui também, então, muito legal. E aproveitando que a gente falou sobre colocar os bitcoins em umas corretoras malucas, como você tá aí, como você acha que está aí na evolução das corretoras online? Tá tendo corretoras mais diversificadas, tá tendo uns lugares melhor para você conseguir investir no seu primeiro Bitcoin ou na sua primeira parcela de Bitcoin? O que você está achando da movimentação das corretoras? Já está chegando algumas outras aqui no Brasil. A que eu uso é a Binance, mas está chegando outras aqui também. Eu queria saber a sua opinião. É muito maluco, assim, né? Porque nesses anos eu acompanhei várias exchanges de fora do Brasil tentarem entrar no Brasil, algumas deu certo, algumas deram errada, assisti exchanges brasileiras deixarem de operar, ver exchanges de fora do mundo deixarem de operar no mundo também, né? Acontece uma espécie de reciclagem, assim, com as exchanges sempre, né? E é um processo, enfim, normal, né? E eu acho que o que é interessante para a galera pensar a hora que vai pensar em comprar, né? Porque tem dois aspectos: comprar e armazenar. Primeiro aqui vamos falar sobre comprar. Eu gosto de dividir as exchanges para o pessoal saber, né? Exchanges que são brasileiras, que sei lá, a gente colocaria Foxbit, Mercado Bitcoin, BIPA, né? Que são as exchanges que operam, nasceram no Brasil, são de brasileiros. Tem as exchanges de fora, que tem uma operação no Brasil, né? É o caso da Binance, que tem integração com o Pix. Tem as exchanges que você, como brasileiro, pode operar, mas você não consegue colocar reais, né? Que seria o caso da BingX, por exemplo, da Bybit, né? Na verdade, a Bybit talvez tenha Pix, não lembro agora exatamente, né? E aí tem também a diferença entre, por exemplo, a BIPA, ela é uma exchange focada em Bitcoin só, né? Então ela te permite fazer, por exemplo, saques on-chain mais barato, permite as questões de saque via Lightning, né? Então ela é focada em prover soluções mais eficientes só para o Bitcoin. Binance tem infinitas criptomoedas, CoinEx, que está com uma atuação forte no Brasil também, tem 811 criptomoedas para você negociar. Nova Dax é chinesa, mas a maior parte da operação dela está no Brasil, então eles são super bons muito bom na parte do suporte, que é bem importante se você é um iniciante. E aí a gente tem também os bancos, né, como por exemplo o Nubank, oferecendo Bitcoin, e não permite sacar, né? Atualmente, nenhum dos bancos que oferecem Bitcoin, bancos tradicionais que oferecem Bitcoin, permite sacar. O Nubank já disse que vai permitir, mas ainda não permite. Mas eu acho que é legal você pensar assim, cara, tipo, eu sou uma pessoa que manja, né, de tecnologia, quero aprender, quero mexer. Se você aí você vai optar por um caminho. Se você não é, tu vai optar por outro. E se você não sabe nada, não quer aprender, só quer comprar porque acha que vai subir, acaba que no Nubank e essas opções acabam sendo boas porque você não vai ter que se preocupar com a custódia, que é uma coisa linda, mas é uma coisa difícil, é uma coisa que eu acho que nem todo mundo, sabe? Tipo, eu não vou ensinar custódia para minha avó. Não vou ensinar custódia para minha avó, né? Então, eu acho que é legal você se perguntar, cara, para que eu quero isso? Eu quero investir em várias criptomoedas? Quero investir só em uma criptomoeda? Quero me preocupar com a custódia? Não quero me preocupar com a custódia? Né? E são esses elementos que vão definir. E se você for entrar em cripto, é comum que você tenha contas em várias exchanges. Isso é super comum. Eu tenho contas em, nossa senhora, dezenas, porque cada uma serve para uma coisa, me permite um benefício ali, né? Então acho que é só importante
Caso você seja brasileiro e você não tenha muita familiaridade, ver uma exchange que tenha suporte, né, que vai ter um chat ali para te ajudar se você fizer alguma coisa errada e não colocar dinheiro em nada que te prometa rendimento automático. Acho que essa também, no final das contas, na hora de comprar, é a coisa mais importante para se preocupar, né? 100%. Muito, muito legal te ver falando. Inclusive, já até tá com um caderninho, já anotei aqui as exchange, beleza? Muito obrigada. Já começar a investir em Bitcoin, já aproveitar. E é muito legal a gente conversar sobre isso, principalmente que eu sei que tem algumas pessoas já novatas aqui, então essas dicas são importantes, até mesmo para mim, eu sou bem novata, e então tá sendo bem legal toda a conversa. Aí, aproveitando já falando de exchange, já falando do ETF, já falamos de um monte de coisa sobre o Bitcoin, e eu queria já abordar outro assunto contigo, que a gente está vendo que muita mentalidade dos investidores no Brasil e no mundo inteiro mudou, muitas coisas mudaram de uns anos para cá, com a Web3 e tudo mais. E aí eu queria conversar contigo sobre um pouquinho da psicologia. O que você acha, que como os novos investidores eles estão pensando mais em fazer trade, flipar alguma coisa, hodlers. Como você acha que você interpreta o mercado no momento atual com essa psicologia dos investidores? Tá. Brasileiros, no geral, eles gostam de porcaria, tá? É uma característica dos brasileiros, inegável. Assim, os brasileiros são os maiores traders de games, de umas coisas malucas, tá? Quando eu digo porcaria, assim, é no sentido bem tranquilo também, tá? Sem julgamento. A maior parte das pessoas acha que eu sou maximalista, eu não sou. Eu invisto em porcaria também, quando eu acho que elas, enfim, têm um potencial, mas eu penso em gerenciamento de risco. Eu sei criar um portfólio, né? Eu sei que várias dessas porcarias podem ir a 1.000 ou pode ir a 0. Então, assim, eu acho que existe o grupo que a galera chama de degenerados, né? Que é o pessoal. Na verdade, assim, existe aqueles que são degenerados e sabem que são degenerados e fazem gestão de risco. E tem a galera que não sabe que é degenerado e acha que é espertinho e só faz merda, né? Normalmente, quando você entra no Bitcoin, você tá nesse grupo e é normal que você vai fazer muita merda e aí. Com essa merda, ou você aprende, continua no mercado, ou você é liquidado e sai e demora para voltar, né? Então eu acho que quando você entra no mercado, assim, às vezes eu pego um Uber, sei lá, e aí eu começo a falar de cripto, a pessoa começa a perguntar umas coisas, né? E aí o pessoal sempre tá assim, nossa, você trader, tô operando mini índice de dólar. A galera gosta de operar mini índice de dólar porque é bem volátil e não tem para você entrar é bem baixo o valor, assim, né? E só faz besteira, assim, né? Então, acho que quem tá entrando tende a fazer besteira. Tem até alguns gráficos que mostram isso, né? Que mostram o comportamento dos iniciantes, né? Quando você tá no primeiro ciclo, você tende a comprar na alta e vender na baixa. Quando você já passou por pelo menos um ciclo, né? Então, já tá ali pelo menos uns 3 anos, 4 anos, aí você tende a ter um comportamento melhor, né? Então, investidores iniciais no Bitcoin tendem a gostar de maluquices e tendem a ter esse comportamento de achar que vai ficar milionário fazendo day trade, sendo que já volto nisso aqui porque eu quero salientar. Mas e aí a gente tem também no mercado cripto uma galera que é mais fundamentalista e hoje só quer investir em Bitcoin, né? Esse grupo começou a se consolidar mais nos últimos 2 anos. Então, basicamente, a gente tem no mercado, eu acho que esses 3 perfis, né? A galera que é Bitcoin, ele só quer saber do Bitcoin, ou quer saber só ali dos maiores, né? Bitcoin, Ether, Solana, sei lá, alguma coisa assim. Tem a galera que é degenerada e sabe o que tá fazendo, e tem os iniciantes que não tem ideia do que tá fazendo e vai fazer várias merdas, né? Normalmente é assim que a gente divide. E aí uma coisa que eu acho importante falar. Eu recebo quase todas as semanas a pergunta: oi, dá pra ver de day trade? Gente, day trade é uma coisa muito, muito, muito difícil, né? A gente tem pouquíssimos casos de sucesso de day trade no mundo. Quando a gente considera os maiores investidores, né? Os investidores com as melhores performances e retornos, tem um
que eu conheço a história, né? Que é o Jim Simon, que o cara é um puta de um matemático e ele tem uma equipe de centenas de matemáticos e físicos fazendo análise de dados complexíssimas, complexíssimas, inclusive envolvendo tempo, envolvendo geologia. E aí, analisando quantidades absurdas de dados, eles conseguem fazer operações todos os dias, né? Na verdade, eles mantêm ali uma posição de 1 a 3 dias e fazem um gerenciamento de risco lindo. Então, assim, se você não é um puta de matemático, a chance de você se dar bem com trade é muito pequena. E aí tem uma frase que eu acho lindíssima de um investidor que diz assim: os investimentos, na verdade, eles são muito mais como ver uma grama crescer ou ver a tinta de uma parede secar do que com ir a Las Vegas. Se você tá procurando adrenalina, vá fazer outra coisa, porque você vai se ferrar no mercado. O mercado é uma coisa de longo prazo, tu vai comprar na baixa, vai ficar tempos ali sofrendo, amargurando, em algum momento começa a subir, tu quer vender, tu precisa segurar o seu ânimo, né? Então tem esse aspecto da psicologia, que parece que é besteira, coisa de, sei lá, de hippie, psicologia financeira, mas não é, né? E aí quando você passa o primeiro ciclo, você descobre, nossa, coloquei muito dinheiro em Bitcoin, não podia ter colocado tudo isso. Aí você acha que você vai ser liquidado, vai perder todo o dinheiro da sua vida, aí você vende na baixa, aí começa a subir, aí você quer comprar, aí você gasta em taxa. Então, assim, se você é um investidor iniciante, saiba que você vai fazer merda. É importante que você faça merdas controladas, tá? E aí, lê a galera que já tá no mercado há um tempo, estuda um pouquinho sobre análise de risco, pensa quem é você e qual é a sua condição, porque às vezes um investidor tá te indicando um NFT maluco, mas ele pode perder muito dinheiro e isso não vai afetar a vida dele, mas talvez vá afetar a sua. Então, assim, é sempre bom fazer a sua autoanálise na hora que você está investindo. Não só em Bitcoin, mas em ações, em tudo, né? Nossa, você falou um negócio muito, muito, muito bom agora. Porque eu, como iniciante, eu iniciando no mundo cripto, eu já passei por isso, eu já fiz merda, já fiz muita merda, já comprei uma moeda bem na baixa, ela começou a subir, eu querendo dinheiro, vendi, isso, quando eu vi, subiu mais de novo. E dói na alma, mas a gente faz isso para aprender. E é muito legal o que você falou, porque a gente realmente analisa esses perfis e você vê que não é um negócio tipo de balela. É realmente como as pessoas elas vão agindo e elas vão criando, por assim dizer, uma casca com o mercado. Que aí vem o iniciante que faz merda e o fundamentalista que só compra Bitcoin. O fundamentalista já passou por muita coisa e já criou aquela casca de tartaruga, sabe? E é muito legal a gente conversar sobre isso, porque a gente até com muitas dicas aqui, então o pessoal que está aqui também já vai criando uma casca quando ouvem esses tipos de space, esses tipos de conversa, porque é uma pessoa que tá há muito tempo no mercado, então 100%, as opiniões valem 100%. Mas agora, passando para outra pergunta, até que eu sou bem curiosa sobre isso, você acha que em algum momento essas pessoas que estão investindo, essas pessoas que estão comprando, estão vendendo, elas vão voltar para o pay to play, pay to pay, P2P, P2P, Calma. Pro peer-to-peer ou pro play to earn? Fiquei na dúvida. play to peer, Play to peer? play Ó, to peer. tem peer-to-peer, que é compra de pessoa para pessoa, e tem play to earn, que são os games. É que eu não tô sabendo pronunciar direito. Não, tranquilo, não tem problema. Mas você tá falando da compra entre pessoas ou você tá falando dos jogos? Entre pessoas. Tá. Se as pessoas vão voltar pro peer-to-peer, então. Isso aí. Tá. Cara, é que assim, as pessoas estão no peer-to-peer, né? Existe essa negociação de peer-to-peer, sempre existiu, sempre vai existir. E existe, inclusive, a negociação que a gente chama de OTC, que é um tipo de peer-to-peer, em algum sentido, né? Que chama over the counter, que é quando, ao invés de você comprar com uma exchange, você compra com uma mesa ali, né? Compra com uma pessoa, com uma coisa diferente, né? Então, assim, os peer-to-peer sempre existiram. Eles são muito bons para algumas coisas. Recentemente, por exemplo, eu precisava fazer uma liquidação, e é muito engraçado, né? Porque existe um problema, às vezes, quando você está fazendo negociação com criptomoedas que estão na rede do Ether, que é assim, eu tinha muito dinheiro lá, mas eu não tinha Ether para pagar a FII da minha transação, né? Então, assim, eu precisaria comprar Ether
enviar para aquele endereço para poder mover o dinheiro que eu queria ali dentro, né? Então daí eu usei um peer-to-peer, falei, cara, me envia aí você, o Ether, na verdade, direto para esse endereço, porque senão eu ia ter que fazer várias movimentações e aí eu te pago, né? Então, assim, foi uma utilidade ali do peer-to-peer que foi super boa, porque era alguém, né, que eu conhecia, eu podia pedir ali, né? E aí tem vários benefícios do peer-to-peer, tem várias pessoas que preferem negociar com eles, né? Então, não sei se é uma questão de volta, porque nunca acabou, né? Mas as pessoas vão continuar sempre a usar, eu acho, assim. Tem vários peer-to-peer super famosos e ricos no Brasil, inclusive, né, que fazem sucesso com esse tipo de operação. Então, eu acho que, igual existe as exchanges centralizadas, tem as exchanges descentralizadas, tem o peer-to-peer e eles convivem, assim, acho que sempre vão conviver. 100%, 100%. Tem um pessoal chegando aí, a gente está aqui conversando sobre algumas coisas do Bitcoin com a Rafa. É muito bem-vindo quem está chegando. E também, gente, só pegando aqui um pouco para falar com a galera, quem tiver perguntas, podem mandar aí nos comentários que a gente vai discutir aqui, ou se quiser subir aqui para falar com a gente sobre se tiver alguma pergunta ou quiser fazer pontuar alguma coisa, pode levantar a mãozinha que a gente sobe aqui vocês, porque esse é, como eu disse, é um space aberto para a gente conversar com a comunidade sobre o assunto e com o convidado. Então, fiquem à vontade, se não tenham medo. Podem mandar as perguntas se vocês quiserem. E a gente vai estar aqui para responder. Mas, beleza, Rafa. Sendo muito, muito legal falar contigo, muito edificante. Eu acredito que quanto mais conteúdo, mais a gente conversa, mais a gente discute, mais a gente edifica e mais a gente cresce com isso. Então, está sendo muito, muito da hora falar contigo. Deixa eu te contar uma curiosidade, talvez seja um assunto legal. Eu entrei em cripto fazendo gestão de comunidade. A primeira coisa quase que eu fiz em cripto foi fazer a gestão do maior grupo que tinha no Facebook na época. A gente tinha 70 mil pessoas em 2017, né? Então, acho que tem esse aspecto também das comunidades do mundo cripto, né? Que é uma coisa bem legal, assim. Tive já o prazer e a dor de cabeça de fazer gestão de várias comunidades na minha vida, de criar algumas do zero, né? Até recentemente comecei pela primeira vez, daí resolvi começar o meu próprio grupo, né? A gente vive todo esse desafio de consenso, de gestão de comunidade, o que pode, o que não pode, né? Então acho que esse é um aspecto legal também para indicar para quem é iniciante, que cara, eu acho que na minha vida, assim, eu não teria sido nada sem as comunidades, né? A primeira oportunidade de emprego que eu tive foi com uma comunidade, né? Eu tava mutada? Alô, não, mutou aqui, eu cliquei aqui sem querer, Tá. pode continuar. Tá tranquilo. Então, eu acho que muita gente me pergunta assim, nossa, como é que eu faço para trabalhar em cripto, né? E se eu tivesse uma coisa para indicar para o pessoal que está entrando agora e está interessado em começar a trabalhar e quer se envolver mais, seria participar de comunidades, assim, né? Porque é onde as coisas acontecem, é onde eu conheci grande parte das pessoas que eu sou amiga até hoje e que me ensinaram muito, me deram as primeiras oportunidades de trabalho em cripto. Pegaram na minha mão para explicar as coisas, assim, né? E a melhor forma de você participar de uma comunidade é tentando contribuir com a comunidade. Se alguém pergunta uma coisa que você sabe, vai lá, responde. Se você não tá entendendo alguma coisa, também se sinta confortável de perguntar, né? Então, acho que uma das coisas mais lindas que tem em cripto são as comunidades, né? Tipo, não tem uma comunidade em que eu vou entrar para discutir sobre a Vale, sobre o Petrobras, sabe? Não existe isso no mercado financeiro tradicional. Então, para quem tá entrando, eu acho que uma dica de ouro, assim, realmente que eu dou de coração para as pessoas é conheçam e participem de comunidades, que é onde as coisas acontecem em cripto, onde você vai ser, tipo, abraçado, onde vai fazer treta também, que é normal ter algumas tretas. Mas acho que eu só queria fazer esse adendo porque as comunidades sempre foram muito importantes para mim, né? Abriram todas as portas, eu já fiz gestão de comunidades gigantescas, assim, né? Hoje tenho só algumas ali que eu tô um pouquinho mais próximas, principalmente a do Cypherpunks Brasil, também é meu próprio grupo, né? Mas é só enfim, um adendo sobre a importância da comunidade, principalmente para os iniciantes. Nossa, 100%, 100%, você falou tudo. E a gente que está em comunidade, e a gente que gere comunidade também, aqui na Community Org a gente valoriza muito a participação dos membros,
Até porque a gente sabe que a gente está num tempo muito solitário, as pessoas cada vez estão se sentindo mais solitárias e as comunidades vêm como uma forma de resolver isso, além de ser uma forma de ensinar, uma forma de você interagir e aprender com várias coisas. Aqui na Community Org a gente busca trazer a capacitação para a galera. Então fica até o convite aqui para você entrar no nosso Discord, se quiser lá conversar com a galera sobre Bitcoin. Fica aqui o convite, está no nosso Linktree. E a gente valoriza muito as comunidades e como elas são construídas, como elas podem agregar na vida das pessoas. É algo muito importante para a gente aqui. E é por isso que a gente criou o Communitalks, para falar sobre comunidades, para informar a comunidade, para conversar com a comunidade. E estamos aí para tudo isso. Inclusive, a gente tem aqui uma pergunta, é do Sands. Eu vou ler aqui para ti. Rafa, no último Bull, você participou de um tipo de campeonato de ativos? Lembra? Justamente nessa época que eu comecei a gostar de cripto. Saudades. Cara, o que é Blue? Não Eu sei. também não entendi. Eu não sei se ele falou de Bull ou Blue. Tá, vamos lá, Sands, ajuda a gente. Eu participei já de 2 campeonatos de ativos. Um foi com a Bitcoin Trade, que virou Leak, né? Foi comprada pela Ripple. Que aí foi um bem grande que eu participei junto com o economista Sincero, Augusto Bax, né? Galera mais grande em cripto. E teve um segundo que aconteceu recentemente, que foi com a Bitbank, né? Que é a corretora de cripto do Primo Rico, né? E do Perini. Eu participei desses 2 até hoje na minha vida que eu me lembre. Agora, eu não sei o que é Blue. E, enfim, espero que a gente tenha te ajudado de qualquer forma durante esse desafio a, enfim, entrar no mercado e etc. Porque são bem legais esses desafios, assim. Eu gosto porque nesses desafios eu sempre me coloco, eu automaticamente, na verdade, sou colocada numa posição de iniciante, né? Você tá ali, você fala, caramba, esse é meu primeiro aporte, tipo, o que eu vou fazer no curto prazo, né? Porque a minha mentalidade é muito de longo prazo. Então eu gosto de desafios porque eles me fazem insegura. E aí, quando a gente tá insegura, a gente precisa repensar as coisas, né? Então é sempre bem, assim, bem difícil, na verdade, pra mim, né? Principalmente desse primeiro que eu participei com os maiores influencers que existem no Brasil, né? E aí eu tava tipo, meu Deus do céu, né? O que eu tô fazendo aqui? Então é um desafio bem interessante, assim. Eu me dedico muito ao estudo nesses momentos também, né? Assim, eu revejo toda a minha tese, revejo tudo. Então são momentos interessantes aqui. Ah, ele comentou, foi da Bitcoin Trade. Sim. Faz um tempinho já, né? Foi bem interessante, assim, esse desafio, realmente, eu lembro quando o Daniel, que foi a CEO, me convidou e eu fiquei, caramba, ferrou, o que eu vou fazer nesse desafio, né? E aí, eu tenho uma regra, que é, quando eu tenho medo de algo, né, alguma coisa me deixa insegura, eu automaticamente falo sim para aquela coisa, porque eu falo, cara, o medo tem que me mover e não me paralisar, então sempre que alguém me fala alguma coisa, me convida para algo, eu fico, meu Deus, ferrou, aí eu falo, tá bom, eu vou. Aí lá eu vejo o que eu faço. Então foi um desses momentos, assim, fico feliz que tu tenha começado a gostar nesse momento, porque foi para mim uma participação bem especial. Isso é muito legal, né? Esse negócio do medo. Você tá com medo, você vai. Só vai, não para Depois eu não. penso o que eu faço. Sim. Eu geralmente faço isso, só que umas 3 vezes que eu fiz isso, 2 deu errado, a outra deu certo. Mas aí eu vou pela que deu certo. Faz parte. Com certeza. Mas o papo tá muito legal, o pessoal tá interagindo bastante aí. E agora eu tenho uma última pergunta, até para a gente discutir um pouquinho sobre isso. Muito se compara o Bitcoin com o ouro, com questão de comparação de performance, confiabilidade. E qual a sua opinião sobre isso? Será que um dia o Bitcoin ele consegue superar o ouro, no qual que os países tenham, em vez de ter ouro como uma moeda de segurança, tenham o Bitcoin? Legal. Cara, é muito maluco, assim, né? Eu não me apresentei, mas pra quem não me conhece, né? Eu sou mestre em antropologia de formação, né? E eu venho da antropologia econômica. Então eu estudei muito a história do dinheiro, né? Os 5.000 anos de história registrados de dinheiro que a gente tem. E é muito legal porque o ouro, ele é o ativo mais antigo que conseguiu durar no tempo, né? A gente teve
sei lá, um amplo uso de conchas como dinheiro. Sementes sempre foram dinheiro e sempre vão ser, né? Então, por exemplo, a soja, né? Ela é negociada hoje e você usa ela como meio de pagamento, né? Se você é um agricultor, por exemplo, você cota aluguel de máquina, de terra em soja, né? Então é um tipo de unidade de moeda. Ali também os grãos sempre foram usados, né? Sempre vão ser usados, mas o ouro, ele é o ativo que conseguiu, sabe, passar pela história, passar pelo tempo e resistir, ser usado em diferentes lugares, assim. Então, eu acho o ouro um ativo lindíssimo, assim, né? Em termos de capitalização, ele é o ativo mais valioso do mundo, mas de longe mais valioso, né? Tem 13 trilhões de dólares de valor de mercado. A segunda posição é da Apple, que tem 2,78, eu acho, mais ou menos, 2 alguma coisa, 2,03, não sei, trilhões, né? Então, assim, o segundo ativo tá muito longe do ouro, então o ouro continua a sua posição hegemônica enquanto reserva do valor do mundo, né? E eu acho isso lindo, porque para mim é um ativo lindo em termos da história dele, né? Eu realmente gosto, e eu gosto de como na história o ouro funcionou para segurar os governos de fazerem merda, principalmente, né? Então a gente tem vários momentos em que, quando a moeda era lastreada no ouro, o governo tinha que se segurar e tinha que repensar os seus gastos. E quando ele começa a flexibilizar esse lastro com o ouro, é quando as coisas começam a dar merda, né? E isso desde a Grécia, né? A gente tem essa história da galera que tinha as suas moedas em ouro, né, lastreadas em ouro, e eram de ouro de fato, e aí eles começam a diluir, né, o ouro e diluir a prata para conseguir gastar mais, e aí isso começa a dar inflação, né, então a gente tem um histórico muito interessante de como o ouro funciona como uma marra para o governo não gastar infinito, não aumentar a inflação, né, então eu sou muito fã de ouro, gosto, né, inclusive para quem é de cripto, indico conhecer um pouquinho sobre os ouros tokenizados, né, a gente tem o Shout, que é da Tether, e a Pax Gold, que é da Paxos. Então são dois ouros tokenizados que a gente tem aí no mercado para os investidores de cripto terem exposição fácil, se eles quiserem. E aí, o que é interessante, né? O Bitcoin, ele é parecido com o ouro devido não exatamente à rentabilidade, mas devido às propriedades fundamentalistas, né? Então, o que acontece? O ouro é um ativo escasso, né? Ele é um ativo escasso, por isso ele tem valor. Enfim, por vários motivos ele tem valor. E o Bitcoin não é um ativo, ele é um ativo escasso também, né? Só que melhor do que o ouro é que ele tem um supply inelástico, que a gente chama, né? Porque o ouro, por mais que ele seja escasso, de vez em quando a galera encontra outros, né? Tem toda a discussão de ouro que pode ter em outros planetas, em outros cometas, né? Asteroides, sei lá, né? Então, sei lá, a gente pode chegar no asteroide e ter um monte de ouro lá e conseguir explorar de alguma forma, né? Então, existem formas através das quais a quantidade de ouro que existe no mundo pode aumentar. 7% do ouro do mundo tá no lixo, tá em lixões por conta dos dispositivos eletrônicos, né? O Brasil só recicla 3% dos dispositivos eletrônicos dele. Então, a gente tem muito ouro em lixão no Brasil, né? Então, assim, pode sempre ter mais ouro. E por isso, enfim, a questão da escassez, ela não é tão definida quanto a do Bitcoin. Bitcoin, 21 milhões no máximo. A gente já sabe que esse número é bem menor por conta de vários fatores, né? Então, a escassez do Bitcoin é muito interessante. E aí a gente tem as questões de propriedade mesmo do ouro, né? Que também são parecidas com o Bitcoin. Por exemplo, a questão da descentralização. O ouro está em todo lugar do mundo. Não tem como alguém chegar e falar assim, vou banir ouro. Ninguém mais vai mexer com ouro. Não tem ouro no mundo inteiro, tem ouro no chão, que a gente ainda não sabe, né? Então tem essa questão da descentralização, tem a questão de que ninguém pode controlar, tem essa questão, né, da escassez, então são várias características que fazem com que os dois sejam parecidos, né? E aí tem essa questão da alocação dos países, né? A gente já tem, então, El Salvador, né? Que tem como moeda legal, etc. A gente tem Suriname, que acabou de se pronunciar, que provavelmente vai converter 1% da sua reserva em Bitcoin. E o que é mais interessante é que existe uma coisa chamada Comitê da Basileia, que é um órgão internacional que é responsável por definir as diretrizes e os princípios de boas práticas do Banco Central do mundo. Então, é uma espécie de regulador dos bancos centrais do mundo. E esse Comitê de Basileia, há uns 3 meses atrás, divulgou um documento dizendo quanto que ele considera que é bom para os bancos centrais alocarem em Bitcoin. Definiu entre 1 a 2%, dependendo
se é só Bitcoin ou se não é Bitcoin, né? E aí ele define que essas diretrizes devem começar a entrar em funcionamento a partir de 2025, né? Então até ali meio que no ano do topo do mercado, o que é bem interessante, que talvez a gente veja em 2025 as primeiras alocações mais estruturadas dos bancos centrais em relação ao Bitcoin, né? Então acho que a partir do pronunciamento e da entrada em vigor dessas diretrizes da Basileia em relação à regulamentação dos bancos centrais para colocação em cripto, a gente talvez veja a conversão de uma partinha do que está em ouro em Bitcoin, sim. Nossa, eu não sabia disso. Eu realmente fiquei. Nossa, muito legal. Muito legal. A gente, às vezes, nunca para pensar numa coisa tão comum e tem um valor tão grande, não só monetário, mas também histórico. E eu achei muito legal você falar que o pessoal já usava várias coisas antes como moeda. É muito legal ver a história do dinheiro. Tanto que até hoje a gente troca algumas coisas. Eu, por exemplo, vou dar uma palhinha dos tipos de dinheiro que eu já usei. Eu já troquei. É muito aleatório, mas é engraçado e até se linka com isso. Eu já troquei um cavalo por uma égua e uma televisão. Olha só. Na roça é bem comum, a galera troca pólvora por ovelha. Sim, Troca. Tipo, ovelha é uma super moeda de troca na roça. É assim, vira e mexe, tem uma ovelha sendo trocada. E eu já troquei também trabalho por comida, assim, por comida orgânica, principalmente. Fazia um trabalho não voluntário, né? Mas um trabalho de dar algumas horas por cesta de alimentos orgânicos, né? Então, assim. O escambo é da natureza humana. A gente sempre fez e sempre vai fazer. Sim, inegável, né? E aí o Bitcoin entra nesse esquema, né? O meu primeiro trabalho na vida foi pago em Bitcoin. Né? Então foi o momento que eu falo, cara, aceito isso aí. Tava tão ferrado na minha vida que nem importava no que a galera ia pagar. Era assim, me paga no que vocês quiserem, só me dá um trabalho. Né? E aí, assim, felizmente foi numa coisa super legal, né? Mas é realmente natural da gente que a gente troque. Nunca, e acho que nunca vou trocar um cavalo por uma televisão, mas essa aí é uma troca interessante. é como você disse, a natureza do humano é a catira, é a troca. Você me dá isso, eu te dou aquilo. E E uma coisa bem interessante, assim, é a história dos Incas, né? Eles sempre, não sei se, principalmente no Nordeste, a galera às vezes chama dinheiro de cacau, né? Fala assim, ah, o meu cacau, tal, vou gastar cacau, né? É uma gíria. E é bem interessante porque os Incas, eles sempre usaram o cacau como a moeda principal, e aí eles tinham outros grãos que eram para transações pequenas e para dar o troco, né? Então, assim, ah, vou te vender alguma coisa aqui, vou te vender uma sandália. Aí você, tipo, sei lá, dá em cacau e a pessoa precisa de devolver o troco porque não vale um cacau inteiro. E aí ela te devolve uma outra moeda, né? Então, assim, existem moedas que as comunidades indígenas usavam só para quando elas encontravam outras comunidades, era um dinheiro, digamos, internacional, né? Assim, ah, vamos todo mundo viajar para fazer uma festa com outras comunidades. Como é que a gente paga se a gente tem um dinheiro diferente? Aí tem moedas primitivas que são específicas para comércios entre tribos, né? Então, assim, os sistemas de dinheiro do mundo sempre existiram, são complexos, envolvem várias regras, né? E aí, enfim, tem um outro tipo de dinheiro que é o dinheiro do governo, mas é só um outro tipo que tem uma data histórica, que tem um momento histórico, que não é uma lei do universo, né? ó, já podem criar aí uma criptomoeda chamada Cacau. Acredito que já está liberado depois dessa conversa. Ah, já deve ter até, nem Com duvido. certeza. Mas, Rafa, muito obrigado. A gente já vai estar terminando, já deu aí a hora do Community Talks. Foi um prazer ter você aqui. Muito boa conversa, muito edificante. Espero te ver de novo. Fica aí o convite para vir outra vez aqui no Community Talks para falar, quem sabe na próxima de segurança, principalmente sobre a questão de exchange e tudo mais. Fica aí o convite para ti. Quando quiser, é só mandar mensagem lá que a gente agenda de novo. E. Opa, pode falar, te interrompi. Não, eu só te mandei um coraçãozinho. Tudo bem. E agradeço a todo mundo que ouviu aqui. Foi um Community Talks muito legal hoje. A gente conversou sobre várias coisas, várias dicas. Quem perdeu agora vai poder ouvir depois, então não vai perder. Então, se você
você se edificou com alguma coisa, pegou uma informação, alguma dica que vocês acham importante e valiosa, passem para outras pessoas. O Comunitalks vai começar também a estar no YouTube e no Spotify, então a gente já está preparando os antigos Comunitalks para estarem nessas plataformas. Então, se vocês perderam aqui, não quer ficar aqui no X ouvindo Space, pode ouvir no Spotify quando estiver no carro e tudo mais. A gente vai fazer isso para trazer mais gente ouvindo aqui os nossos convidados nas conversas. Agradeço 100% cada um que estava aqui, Vini, Rafa. E, Rafa, considerações finais? Galera, eu acho que é isso, assim, acho que eu fiz a consideração das comunidades, que é importante. Para quem tá entrando, a minha dica é desce pro play, não tenha medo de brincar, experimentar, assim, né? Eu acho que, cara, Bitcoin é muito mais complexo de entender do que usar, na verdade, né? Quando tu começa a usar, tu fala, nossa, era só isso aqui? É só isso aqui? Fiquei um mês estudando para apertar esses dois botões aqui? Né? Então, assim, eu acho que é legal tentar usar, né? Mas usar com bastante consciência da brincadeira, né? Quando tu entra para brincar, tu sabe até onde você brinca, né? Você não vai fazer aquela coisa que você tá fazendo ali fora dali, né? Então acho que para quem tá entrando a isso, vamos estudar um pouquinho sobre custódia, saber como faz as coisas, mas também não tenham medo, né, de brincar, de experimentar, que aí a gente vai aprendendo bem as coisas. Acho que 2024 vai ser um ano incrível. Já começou muito animado. A minha vida, ela é muito gerida pelo Bitcoin, assim, nos momentos de baixa, a minha vida também é um pouco na baixa, então eu tô bem animada pra esse ano, que esse ano a vida tem de ser mais animada. Aí eu tenho, tipo, anos malucos, aí depois dá uma acalmada, assim, né? Já me acostumei. Então eu particularmente tô bem empolgada com esse ano. Se quem aqui não me segue, né, e quiser me seguir também, eu tô aqui no Instagram, eu tô no Twitter, no Instagram, no YouTube. Que eu me lembro são essas três. E aí é isso, pessoal. Espero que vocês aproveitem bastante o ano, aproveitem o final da semana, janeiro, tudo. E é isso. Muito obrigada, Rafa. Só vou pedir para todo mundo ficar até o finalzinho, só para a gente tirar um print. Eu vou botar aqui a música de finalização. Agradeço a todo mundo que participou. Lembrando que o Comunitalks acontece toda quinta-feira, a gente sempre traz um convidado. E sempre anuncia o nosso convidado terça-feira, então segue aqui a Community.org, ativa as notificações. Entra lá no nosso Discord também, que vai ter aula de inglês. Amanhã temos a nossa tão querida aula de inglês, vai começar amanhã e por todo esse mês. Lembrando que ela é gratuita, mas você tem que entrar no nosso Discord e se apresentar. E prontinho, você já vai ter acesso à nossa aula, o professor, para tirar dúvidas. Então, só 100%. Fiquem à vontade para entrar lá, interagirem, vai ter várias coisas legais. Essa semana a gente fez uma call de atualização e tá vindo muita coisa legal aqui na Community.org. Então acompanha a gente aqui, acompanha a Rafa, acompanha aqui o Milcão, que é o nosso founder, o Vini aqui, que é o nosso cabeça de social media. E é isso, galera. Muito obrigada a todos. Um ótimo final de semana, uma ótima noite e falou!